mais um episódio do ReflitaCast, de dentro para fora. De fora para dentro. Eu sou Cristiana Franco. E eu sou a Cíntia Malaquias. E nós estamos com mais um episódio super especial. E hoje o nosso convidado... Gente, nós temos um convidado de peso para falar sobre um assunto muito sério, mas de uma forma muito leve, com muita inteligência emocional. Quem é o nosso convidado, Cris? Dr. Cazé Fortes, muito obrigada. Promotor, Ministério Público, estando aqui conosco, gratidão à sua presença. Nós nos sentimos muito honrados do senhor estar aqui. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo. Mas se apresente para o nosso público. Quem é o senhor? Eu estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado, Cristiana. Muito obrigado, Cíntia. Né? É muito bom poder falar assim, desse assunto e dessa forma com você. A gente já conversou um pouco. Né? Eu sou promotor de justiça. É isso que eu sempre fui, assim, só fui há 31 anos já. Eu entrei com 22, acho que fui um dos mais novos que entrou nessa carreira. E é isso que eu faço, isso é a minha vida. Sempre trabalhei com criança e adolescente, embora já tenha tido outras atribuições também, na área do meio ambiente, criminal, mas uma constante é a defesa dos interesses da criança e do adolescente. Uau. E é muito legal falar que hoje o Dr. Cazé está aqui com a gente. Vou contar um pouquinho para vocês. Nós acabamos de sair aqui em Uberlândia, Prata e Araguari. São seminários todos contra a pedofilia, né? Na verdade, é um enfrentamento à pedofilia, que foi um sucesso aqui. Eu acredito até que o seminário que aconteceu em Uberlândia foi um dos maiores da América Latina sobre o assunto. Reuniu autoridades, foi aberto ao público, foi esclarecedor. Eu estou nessa causa, né, Cris? Algumas pessoas já sabem disso. Eu estou como vice-presidente do Instituto Carrossel, junto com a Danusa Biasi, que me convidou há mais ou menos um mês para participar dessa causa com ela. Estou aprendendo muito sobre isso e é muito legal, porque... estou lendo o livro do Dr. Cazé há uns 15 dias e tive o prazer de conhecê-lo agora há uns 3 dias atrás e tivemos alguns momentos juntos. Nossa, depois eu tenho interesse. É muito bom, viu, gente? E eu tô até fazendo um resumo. E aí, o que aconteceu? Ele aceitou o nosso convite e está aqui com a gente falando sobre esse assunto tão sério, que é o combate à pedofilia. Então, quando ele diz aí que ele trabalha há muitos anos já com crianças e adolescentes, é realmente aí defendendo, né, as nossas crianças e adolescentes contra abuso e exploração sexual. É isso. Doutor Cazé, quando começou esse interesse em cuidar de crianças? E onde o senhor viu? A gente sempre fala, na inteligência emocional, que existe uma virada de chave, não é verdade? Podemos chamar de Cazé? Tem problema? Por favor. Com licença, né? E aí, quando a gente fala essa virada de chave, nós temos as nossas viradas de chave. Então, eu acho que teve um momento em que o senhor teve essa empatia por esse assunto de uma forma mais centrada. Quando aconteceu isso? Pois é, muito interessante você falar sobre isso, porque eu escrevi sobre isso. Ah, tá. Para mim, foi uma virada de chave. Olha só. Eu não escolhi esse assunto, foi uma das primeiras coisas que a gente conversou, né? Eu não acordei um dia e falei, vou me especializar em crimes de abuso, exploração sexual, em prevenção de crimes de pedofilia. Mas isso aconteceu e me foi sendo mostrado por Deus, pela vida, pelos acontecimentos, tanta coisa revoltante, Sim. tanta coisa que me trouxe no primeiro momento, o que o Padre Fábio chama de sentimentos precários, né? Me trouxe aqueles sentimentos ruins mesmo. Eu fiquei revoltado. Mesmo. Sim, eu fiquei com raiva, preciso fazer alguma coisa. Só que a gente tem aí a virada de chave. Acho que a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos de uma forma produtiva. Né? Ou seja, transformar um sentimento tóxico, um sentimento ruim, numa coisa boa. Ou seja, revolta, ódio, raiva, em indignação, em força, justamente para lutar contra aquilo que me causou a indignação. Sim. E aí entra totalmente, né, a inteligência emocional, que é exatamente assim que a gente define, né? Ter o sentimento certo, na hora certa, na intensidade certa, né? Justo. Porque quando a gente não faz essa combinação perfeita, os danos podem ser grandes. Nossa. Então, quando a gente consegue ressignificar esses sentimentos, como ele falou, né? De sentimento, eu acho muito interessante, porque a Danusa, quando ela me convidou, eu quis saber a história dela também, porque ela se envolveu, e foi exatamente isso. Ela também se envolveu por um sentimento de revolta. E aí ela disse que no momento ela parou de olhar
para o pedófilo, né, por ódio do pedófilo, transformou isso em amor para a vítima. Isso. Então, isso é ressignificar esse sentimento, né? Justamente. E eu acredito que é isso que aconteceu com o Dr. Cazé. Sim, buscar fazer uma coisa positiva. Né? Eu fui convidado para participar de uma audiência pública no Senado sobre adoção de crianças. Aliás, hoje, 25 de maio, Sim. né, é o Dia Nacional da Adoção. Uau. Olha que legal. Né? E a gente estava trabalhando sobre adoção, a convite do Magno Malta, senador Magno Malta. E lá, depois da audiência sobre adoção, tinha escrito um pequeno projeto de lei e fui lá falar sobre ele. Estava no embrião da CPI da pedofilia. Correto. E o senador me perguntou se eu tinha algum material sobre isso. Eu tinha algumas coisas e levei. Algum tempo depois recebi o convite para participar como apoio técnico da CPI e acabei ficando nisso até hoje, já são 15 anos. Né? Porque aí a gente começa a ver, a sentir de perto, né, o sofrimento de tanta criança, Sim. de tanto adolescente, né, e por outro lado o descaso de outras pessoas, e conhecer essa realidade, e isso nos obriga a reagir. Eu costumo falar em quase toda palestra que eu não concordo com aquele ditado que fala que a ignorância é uma bênção. Também. Eu acho que ignorância é refúgio dos covardes. Correto. Forte. A gente tem que conhecer, a gente tem que saber, por pior que seja, por mais que aquilo, no primeiro momento, nos traga Que sentimentos traga que não dor, são né? bons, Justamente. dor, inclusive. Mas isso vai nos permitir reagir e transformar aquela realidade. Isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É verdade. E quando a gente traz isso, o senhor se blinda? Porque é uma curiosidade, por quê? Porque eu advoguei durante muitos anos, eu advoguei 19 anos, 19. E eu via muita coisa e tinha coisas que eu não conseguia digerir. E eu não tinha aquela inteligência emocional para saber lidar. Hoje, o senhor tem algum ato de blindagem para não se... Tão afetado? Não no ser caso? afetado com esse sentimento tóxico que é diário, né? Porque todos os dias vem um caso. Quando o senhor pensa assim, então tem mais uma coisa absurda que possa vir, vem uma coisa pior que a gente consegue visualizar. Sim. Pelo menos as palestras que eu participei, eu estive no seminário, são coisas muito fortes, né? Então, assim, são realidades em que a gente, às vezes, igual o senhor falou, estão... tão próximas, mas é porque às vezes algumas pessoas a gente não parou para ver, não parou para abrir os olhos de que está bem Muitas perto. vezes a gente não enxerga o que está diante do seu nariz. Diante do nariz, isso. E você começa a ter outra visão de certas Justamente. situações. O senhor se né? blinda? Eu acho que de um certo modo sim, embora eu nunca tenha pensado nisso dessa forma, Sim. nunca parei para refletir. Mas eu acho que a própria maneira de viver e de acreditar nas coisas, eu acredito muito em fazer aquilo que tem que ser feito, Correto. de fazer o que é certo. E fico feliz em fazer isso da melhor maneira possível. Né? É claro que eu quero atingir um objetivo, mas eu acho que um dos objetivos é agir na direção certa. É isso. Isso me deixa satisfeito às vezes. Às vezes não, às vezes a gente vê que faz o máximo de esforço, não consegue o que você quer, mas não desisto não. Ainda bem. Ainda Isso é bem, bom. né? Persistir é bênção, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho, a partir do momento que eu entrei nessa luta, né, no Todos contra a Pedofilia, no projeto Carrossel, eu tenho recebido muito questionamento, e você deve entender muito sobre isso, porque hoje eu sou mãe de 4 filhos, né, tenho uma vida confortável, e as pessoas me perguntam assim, para que você está se metendo nisso? Sabe? E é uma pergunta constante que vem para mim, mas por que se meter com isso? Olha só o que você está fazendo. E aí eu não consigo acreditar que uma pessoa, acho que isso pode ser um desprazer, sabe? Uma coisa que está incomodando a minha vida, que para mim é propósito. O dia que eu me encontrei, me deparei com essa causa, que eu fui estudar mais sobre isso, porque fica meio longe pra gente, você fica escutando pedofilia, viu? Fica tão distante quando você não se aprofunda. Então, quando eu comecei a me aprofundar, eu lembro que numa primeira palestra que eu fiz, na última palestra que a gente fez no Reflita, né? Eu fui a fundo aí na minha vida e eu estava conversando até com a doutora Paula, que hoje em dia, se a gente parar para conversar num grupo de 10 mulheres, a minoria delas é que não foi explorada de alguma maneira, ou molestada, né, ou abusada de alguma maneira. E quando você
ver que essa realidade ela é tão presente na nossa vida e a gente se cala tanto a respeito dela, quando isso chegou até mim, eu falei, não, foi isso, eu não procurei essa causa. Essa causa, ela veio até a mim. E quando ela chegou até mim, eu falei, peraí, eu tenho que agir. Eu não vou conseguir mais fazer de conta que ela não existe. Esse é o meu papel. Então, é interessante como muitas pessoas muito próximas tiveram essa atitude de, sabe, da ignorância é uma benção que você falou? Tipo, prefiro não saber. Não fala sobre isso comigo, não, nem fala sobre isso. E aí eu falo, gente, mas tudo bem. Cada um tem a sua missão, cada um sabe, né? Para que veio, né? E a minha missão, assim, eu acredito que uma delas é hoje estar. É que vem a empatia, né? Nós nos colocamos o seguinte: essa pessoa, ela está dando o melhor que ela tem mediante o que ela recebeu. Né? Exatamente. Doutor, quando o senhor teve a pior sensação ao se deparar com uma situação em que o senhor já esteve frente a frente com um pedófilo, assim, em que o senhor precisava tomar uma decisão, qual foi a sua atitude? Muitas vezes, mas o pior momento eu sei exatamente qual foi. Eu faço questão de relatá-lo em quase todas as palestras. Você pode relatar para nós? Posso, não vou entrar em detalhes, né? Mas foi um caso de uma criança que sofreu abuso desde o nascimento, praticamente, por parte do próprio pai dentro de casa. A mãe não tomou providência, a mãe foi covarde, foi omissa. Né? Alguém tomou, não se sabe nem quem, alguém tomou providência, essa criança chegou a ser levada para um abrigo, né? Saiu mandado de prisão contra o agressor, né? Mas houve um erro, eu considero, dela ter sido devolvida para a mãe em determinado momento para passar as férias, um período de um mês de volta em casa. E nesse momento aquele criminoso que já tinha até mandado de prisão em aberto, né, voltou e abusou dela de uma forma tão brutal que causou a morte dela. Meu Deus. É chocante, né? E eu, lendo sobre esse caso, examinando as peças e ouvindo esse sujeito confessar isso, ele foi ouvido e ele não teve pudor algum em confessar tudo que aconteceu. E eu ouvi aquilo e vi o auto de corpo de delito que tem. Você sabe como é que é um auto de corpo de delito, né? Tem fotos ali, muitas vezes chocantes. Eu não gosto de ver aquilo, mas vejo todo dia, faz parte do trabalho. Pior que eu vi foi dessa criança. Depois dela ter sido estuprada e morta. Pelo agressor que já tinha um mandado de prisão. Depois dela já está no abrigo. E do lado da mãe. Da mãe. Ela teve 3 meses na vida em que ela não foi torturada. Em 2 anos e meio de idade, ela tinha 2 anos e meio. Né? E voltou para aquela situação, e assim que ela voltou novamente, o abusador voltou ali. Quando ela estava começando a se recuperar, aconteceu isso. E eu fiquei muito revoltado. Eu tive aquele sentimento naquele momento ali, me deu uma vontade enorme de olhar para o outro lado, de falar, não quero mais isso, cansei. Estou farto, estou cheio. Isso está me fazendo mal e estou com muita raiva. E nesse momento ouvi aquela palavra que você citou hoje, que é a correta. Eu fiz isso ainda que inconscientemente, a ressignificação desse sentimento. Eu falei, não, se Deus me mostrou isso aí, esfregou na minha cara praticamente, me causou isso tudo, não foi para eu ficar calado e me esconder. Justo, era para tomar uma porque eu tenho condição de fazer alguma coisa. Justamente. Né? Então, procurei fazer e tenho procurado fazer dentro das minhas limitações. Né? E graças a Deus, com a colaboração de muita gente boa, e cada vez chega mais gente, tá aí a Cíntia, né? que está abraçando essa causa. Eu acho que quem vê de perto essas coisas, quem toma conhecimento, quem conversa, ou pelo menos ouve, entende e sente um pouquinho, porque só quem vai sentir isso de verdade é quem passou por isso e eu não passei. Justamente. Mas quem consegue se colocar no lugar dessa pessoa, Empatia, não né? consegue ficar parado. Não consegue. Não tem, não é. A gente é impelido, é obrigado a fazer alguma coisa. Não dá para simplesmente... ignorar, né? Não dá para ignorar, tipo, não, eu viajo toda semana, eu tenho um filho pequenininho, morro de saudade. Né? Eu fico com vontade de ficar em casa, tenho um monte de coisa para fazer, tenho meus amigos, tenho minha vida, mas viajo
faço palestra, às vezes para muita gente, como foi esses dias, às vezes para pouca gente. Mas é aquilo que eu te falei. Independente das Isso. pessoas que estão ali, elas são as pessoas que precisavam estar ali ouvindo, né? Eu acredito muito E nisso. eu sei que estou fazendo o melhor que eu posso. Com certeza, Exatamente, que é o com melhor. certeza. E por que eu vou falar? Porque eu imagino, e assim, eu não consigo imaginar, na verdade, a sua dor ao se deparar com essa situação, né? Mas eu tive um momento na minha vida em que foi muito próximo. Eu contei para o senhor no dia da palestra, porque as pessoas não sabem até, eu acho, muitas pessoas, mas uma das grandes causas que me levaram a não ter, a parar de advogar, foi uma vez em que eu advoguei para um cliente meu, que era cliente meu trabalhista, e ele chegou e falou assim, eu preciso que a senhora faça uma defesa para mim. Aí eu falei assim, eu não faço criminal. Né? Eu sempre fui trabalhista e empresarial. Eu falei assim, eu não faço criminal. Ele falou assim, não, mas eu estou sendo injustiçado. Aí eu falei assim, principalmente nessa área, que era a enteada falando que estava sendo abusada pelo padrasto, por ele, no caso. E aí ele falou assim, não, a minha mulher veio aqui, a mulher dele chega lá, que é a mãe da criança. E os dois falando comigo, falaram assim, não, o pai está abusando, está querendo... E me convenceram. Por quê? Porque se eu sou mãe, e Deus sabe o quanto que a minha filha é um presente de Deus na minha vida. Então, a única coisa que eu vi ali era, tipo assim, uma mãe querendo proteger a filha. Você se viu nela, né? Porque eu nunca imaginaria que uma mãe estivesse conivente com uma situação. E olha só... Infelizmente a gente vê. É demais, pois é, né? Eu vi nos isso era casos. muito longe da minha realidade. E o que aconteceu, né? Só concluindo, fiz a defesa, ganhei, primeira instância, segunda instância, absolvi. Beleza, eu não, né? A justiça, mas eu fui usada para isso. E um dia eu chegando num lugar, me deparo com uma menina, né? E ela, foi a senhora que defendeu meu padrasto. Eu falei assim, ai, que bom, e a família de vocês, tá bem? Eu sou a irmã mais velha dela, mas era verdade. Na hora, eu queria morrer. Ela falou assim, inclusive o meu filho é filho dele. Ele abusou a mais velha, abusou ela e com certeza a caçula. Naquele dia eu falei, eu não quero mais isso. Porque é muito doloroso, né, doutor? A gente saber, e o duro é igual o senhor falou, que eu não tenho culpa. Hoje eu sei. Você trabalhou mas isso. durante muitos anos eu não ressignificava. Então eu me culpava, eu queria fazer, mas eu ajudei depois de outras formas essa menina. E tá tudo bem, eu dei o melhor que eu tinha mediante o que eu você tinha, exatamente. tinha Você recebido. fez o seu trabalho com as informações que você tinha. Justo. E isso é difícil, né? Para você O tomar senhor essa vê decisão. muitos casos, assim, de pessoas que... Porque, agora eu vou perguntar para o senhor. O senhor que se depara com isso, o número de mães que é coberto é grande? Infelizmente é. Para mim, uma já seria muito. Uma já sei. Mas Não, Você já falou sei. daquele instinto, na tua palestra você fala, você usa lá o instinto animal, né? De proteger a cria. Isso já é um instinto até animal, né? Então quando a gente vê isso acontecer, é totalmente doido pra gente. Ainda mais pra nós mulheres, mães. Foge do nosso... por definição, surreal. Está fora de lugar. A nossa Constituição, você sabe, tem ali prioridade absoluta para garantir os direitos da criança e do adolescente. Justamente. Está ali. Independente de estar na Constituição, isso é natural, todo mundo sabe. Eu costumo dar esse exemplo. Os bichos dão a vida para defender seus filhos. As crianças. Então é natural a gente... É natural, a gente é natural. defender Você não tem que e ficar cuidar cobrando dos isso. filhos. Seria uma coisa, né? Sim, que praxe. Infelizmente. E esse movimento, Todos contra a Pedofilia, que é um movimento nacional hoje, que tem espalhado no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho de como ele nasceu, porque hoje as pessoas confundem muito, porque eu falo muito Todos contra a Pedofilia, aí tem Instituto Carrossel, eles acabam confundindo isso, né? Eu quero dizer para vocês que a instituição, né, o Carrossel é daqui de Uberlândia e faz esse trabalho de prevenção já com a Danusa há 14 anos. Eu é que estou novinha aqui no processo, mas esse movimento Todos Só no contra processo, a né? Não podia falar nada. Novinha. novinha, gente. É brincadeira. Não parou, só tinha pra que ter... quebrar. Corta, por favor, nessa parte. Mas, assim, o movimento Todos contra a Pedofilia, que é um movimento aí que abrange o Brasil todo, várias cidades do país. Como nasceu esse movimento? Você pode contar um pouquinho para nós? Isso nasceu sem pretensão, nasceu no âmbito da CPI da pedofilia. Essa frase foi cunhada pelo Magno Malta, né, e foi usada em alguns eventos durante a CPI. E depois disso, eu e outras pessoas, e o próprio Magno, começamos a fazer palestra e levar essa ideia, explicando o que significa Todos contra a Pedofilia.
Pedofilia no sentido jurídico da palavra, ou seja, os crimes sexuais contra criança e adolescente. Claro. Muita gente fala assim, mas não tem pedofilia no Código Penal. Tem crimes de pedofilia, essa palavra não tem, mas ali a gente tem os crimes contra a dignidade sexual, Sim. como tem também os crimes de pornografia infantil no Estatuto Criança e Adolescente. Correto. Eu até participei da redação da lei que criou os crimes de pornografia infantil. Eu, dentro da CPI da pedofilia, junto com muitas outras pessoas, claro. Né? E o conjunto desses delitos de natureza sexual, quando praticados contra uma criança ou adolescente, a gente chama de crime de pedofilia. Para ficar mais fácil a comunicação, dizemos todos contra a pedofilia. Queremos dizer todos contra abuso sexual, exploração sexual, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes, pornografia infantil, prostituição de crianças e adolescentes, etc., etc., que são dezenas de crimes dentro de da pedofilia. Né? E essa frase, essa camisa, um adesivo, e não só todos contra a pedofilia, mas outras campanhas que existem no mesmo sentido, faça bonito, proteja nossas crianças, e tantas outras que existem fora do Brasil, inclusive, tem uma função muito importante, não só de despertar o interesse das pessoas para ficarem mais atentas Sim. aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus amigos, mas também para dar um recado de que a sociedade quer a proteção das suas crianças. Que nós queremos que esse artigo da Constituição, que é a única vez que a Constituição usa o termo absoluta prioridade, tem que ser colocado em prática. Sim. E também é um recado para qualquer criminoso em potencial. Porque o criminoso que pratica abuso, exploração sexual, criminoso pedófilo, digamos assim, Aquele que não tem cara, né, doutor? ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, porque pobre, pode a gente ser tem uma mania, né? Eu religioso acho ou que não. uma mania de achar que tem cara, né? Não Ainda tem. mais quando você não está envolvido no assunto, depois que a gente se aprofunda é diferente. Pode ser Mas quando a qualquer gente não tá, pessoa. você acha que aquela pessoa vai ter cara, vai ter, aquele tem cara, aquele Não, não não tem. Exatamente o contrário, né? É. São sob nenhuma suspeita. Pode ser um cara estranho, pode ser um cara super simpático, não sei, pode ser qualquer pessoa. O que todos eles têm em comum é a covardia. É a covardia. A covardia é a falta de escrúpulo também. Porque eles querem satisfazer aquele desejo de ter sexo com uma criança, ou de pornografia infantil, ou seja o que for, sem se importar com os danos gravíssimos que eles vão causar na vida daquela criança. As sequelas que ficam pra Pensam vida no inteira. momento, né? Inclusive, é uma curiosidade minha, saber o seguinte: eu aprendi, e ao longo da vida, inclusive a gente sempre vê, quando a gente vai praticando sobre inteligência emocional, sobre ressignificar, que nós somos vítimas de outras vítimas, certo? O senhor acredita, ou existe um estudo em que faça uma constatação se essas pessoas receberam abuso anteriormente, ou isso não é feito, ou existe sim o índice, não é tão alto? O senhor tem alguma ideia com relação a isso? Existem muitos casos em que a pessoa repete o comportamento. Isso, porque a gente fala sobre repetição de padrão. A gente né? vê um caso aí gravíssimo e que é muito pouco divulgado, que eu estou fazendo questão de falar sobre ele, que é o caso das Casas Bahia. Não sei se você já ouviu falar, o caso do administrador das Casas Bahia, o Samuel Klein, que abusou de dezenas de crianças num esquema enorme, caro. Esquema profissional, né? É um esquema profissional, uma Meu coisa Deus, horrorosa. que Horrorosa. é isso? E faleceu sem ter sido sequer processado. E o filho dele, Saul Klein, e eu estou falando o nome porque está nos meios de exposto, comunicação né? aí, que está sendo investigado e brevemente deverá ser processado porque faz a A mesmíssima mesmíssima coisa. Ou seja, né? ele Usa o pode ter poder sido econômico. abusado do pai também. Porque, segundo algumas coisas que eu estudos, vejo, né? alguns estudos, existe uma repetição de padrão, né? Então, que a gente começa a repetir aquilo que a gente viu. Por isso que a gente fala muito sobre somos vítimas de outras vítimas, né? Então, que a gente vai trazendo algumas coisas. O senhor acredita nisso? Pode ser que sim. Pode Mas ser isso que não exime, isso tá? não- Isso não isso exime, não- a de maneira culpa não justifica exime, a de forma responsabilidade não justifica. Até porque eu conheço muitas pessoas Que que isso? sofreram abuso e hoje eles fazem exatamente o Contrário. contrário. Justamente, Protegem a é criança. ressignificação. Por Eles isso que a estão gente fala, trabalhando é a do lado da forma como eu gente. vou lidar com isso. É por isso que eu falo muito, inclusive eu e a Cíntia, nós temos um projeto numa outra instituição que chama Reescrevendo Histórias. E nessa instituição são crianças que são levadas lá, acima de 6 anos de idade, onde elas têm a oportunidade de conhecer vários cursos, entre outras coisas, e a gente vai levar sobre isso. Por quê? Porque está implícito.
independente da classe social, a gente vê que o abuso a criança e adolescente. Então, assim, eu tenho vários casos que já chegaram para mim já como coach. Por isso que eu acredito muito, o tanto que Deus nos usa, né? Então, e que Ele vai nos colocando em situações. Uma moça veio uma vez me procurar, ela já tinha feito terapia, porque eu não sou psicóloga. Todo mundo fala, coach é psicólogo. Não, nós não somos psicólogos. E sabemos que não somos, né? Não somos, sabemos. Porque às vezes você se acha, não, a gente sabe que não é, nós tá tudo sabemos certo. E olha, quando sabemos alguém até onde podemos ir. fala trauma, a gente não trabalha, mas a gente ressignifica. O que é ressignificar? Essa menina, ela queria casar. E ela tinha sido abusada pelo pai, dos 8 aos 12, e o pai não só abusava dela, como colocava a quadrilha dele para abusar da criança, que era filha dele. Olha a situação dessa menina. E quando ela veio para mim, ela veio assim, ela já tinha feito terapia, já tinha lidado com o trauma, mas nós trabalhamos para ressignificar qualquer coisa. É necessário que haja perdão. E é incrível como uma pessoa que sofre abuso, mais do que perdoar alguém, ela precisa se perdoar. Muitos se culpam. Muitos se culpam, por isso vem os suicídios, e entre outros, a mutilação, porque ela acredita que não é digna. E essa menina, nesse caso, ela não conseguia ter um relacionamento ou casar, por quê? Porque ela apaixonou pelo pai. Então ela achava que queria tomar o lugar da mãe. Aquela síndrome de Estocolmo. Justamente. Né? Isso acontece também. E às vezes a própria vítima vai defender o seu abusador. Isso. Né? Nós temos vários casos assim. Mas eu acho que muito importante, voltando um pouquinho ao Conversei movimento. demais, né? Não, é porque é uma coisa que eu acho que é interessante falar. Só me corta, porque aqui... De jeito nenhum, eu gosto de escutar. Eu gosto de falar também, mas eu gosto de escutar. Um recado muito importante que a gente quer dar, todas as campanhas e movimentos querem dar e devem dar, alguns inconscientemente, é que a gente se importa. Isso. A gente está prestando atenção. Isso. Que as nossas crianças, sejam elas nossos filhos, ou sejam simplesmente vizinhos, ou alunos, ou conhecidos, eles não estão negligenciados. Eles não estão abandonados. E cada um em sua função. Sim. Né? Nós exercendo as nossas funções na sociedade, a gente está aí para... Eles têm que ser lembrados. Isso. Eles têm que ser... a gente tem que prestar atenção, educar, sabe, ouvir, falar não. Nossa, vezes. o não é a melhor. Né? Eu falo que o não é a maior declaração de amor de uma pessoa. Concordo mais. Entendeu? Pra mim, uma pessoa que fala não, ela passa por cima do medo dela perder alguém. Tem uma música do Não Renato é? Russo que fala isso. Eu te amo tanto, não exatamente com essas palavras, mas eu te amo tanto que eu vou te contrariar sob pena de eu te perder, mas de você ficar bem. É isso. Ótimo, Nossa, né? muito obrigada. Inclusive... Muito bom. Porque a gente tem o livre-arbítrio, claro, Sim. mas das crianças a gente tem que cuidar. Tem, Cuidado. obrigação. Isso é uma obrigação natural, é uma obrigação legal também. Legal. Está no Código Civil, o poder familiar, Justo. está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na Constituição. Mas se não tivesse nada disso, todo mundo sabe. Porque é uma coisa natural. Para isso que existe pai e mãe, para cuidar dos filhos, para olhar, para prestar filhos, atenção. jamais ser omisso. É isso. E a minha mãe sempre disse uma coisa assim muito marcante, né? Entre outras. Mas assim, olha, eu sou tua amiga, eu sou muito sua amiga, mas antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. A minha. Ixi, Eu minha sou mãe era sua diretora de mãe colégio. e eu vou agir como sua mãe. É isso. Eu falo assim com os meus filhos. É. Eu A tenho brava, 4 filhos. a E a gente tem que ter o 4 nosso filhos, lugar mesmo. E assim, amo quando eu estou no papel de amiga deles, amo. Eu tenho filhos adultos já, né? Então, por exemplo, às vezes a gente sai junto e está descontraído, amo ser amiga deles. Mas aí chega um determinado momento que eles acabam, né, misturando as coisas e falam, não, antes de ser sua mãe, não, antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Porque mãe você só vai ter a minha, amigos você vai ter outros lá fora. Minha obrigação é sua mãe. Eu conheceu conversei dois. mais com Conheceu a metade. Conheci a metade. Conversei mais com o João, mas um cara muito legal. Ele, É maravilhoso, né? O João é lindo. Suspeita que eu sou, a cara da mamãe. A Maju é uma linda. É uma linda também. Cara da mamãe Todos também. são. Todo mundo é cara da mamãe. Não conversei muito com ela, mas... Ela é mais quietinha mesmo. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando a gente sabe o nosso papel de mãe, de limite, né? A gente sabe não, todos nós deveríamos saber, né? Mas a gente tem que se impor realmente. O não
é uma prova de amor, sim. É isso. Doutor, o senhor falou que seus irmãos, né? Você é uma família irmãs. de quantos? Irmãs? É. Caçula? Irmãs mais novas. Mais novas? É. O senhor é mais velho? Sou mais velho. Ah, tá. E quando o senhor tomou a decisão de fazer direito? Vamos lá atrás agora. Eu fiquei, Aliás, lá atrás, na esses verdade, dias, né, doutor? Esses dias. Logo ali. 30 e poucos anos. Logo ali 2 dias. Eu fiquei em dúvida, eu fiz vestibular para medicina, para direito, eu passei nos dois e fiquei ali, assim, vou nesse, vou naquele. E tanto meu pai quanto minha mãe me aconselharam e falaram, você vai servir mais para direito. Olha só, já te conhecia. Mas já era de uma família Isso que de foi- advogados ou Isso não? que foi um teste Tem de vocacional. tudo, tem dos dois lados. É? Então dava para os dava. dois lados, você ia ter uma referência ali. Olha só. Nossa, que bom. Eu perguntei isso porque é tão interessante a gente saber como uma pessoa, assim, se adapta e ressalta tanto na profissão. É como se o senhor tivesse já nascido com Pra a isso, ideia para exatamente. isso. Aham. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu- E olha... Pode falar, desculpa. Não, eu estava pensando nisso, né? Eu formei e iniciei o curso de letras, mas aí eu fiz o concurso para promotor de justiça, tinha 22. E foi a única coisa que eu fiz. Fiz esse concurso, passei e estou aqui até hoje. E eu gosto disso, eu acho que é o meu lugar mesmo, né? A gente se sente sem... Claro, cada um tem sua vocação, tal. Eu acho que estou no lugar certo. Mas a Parabéns, gente vê é muito isso. isso, porque a gente teve esses 2 dias juntos, foram 3 palestras, né? Ontem eles começaram de manhã e à noite. Então eles são movidos, né, pela paixão de estar fazendo o que eles estão fazendo. Eu digo os dois, porque ontem, né, ele e a doutora Paula estavam juntos. Então a gente vê ali até tarde e as pessoas se abrem. A noite foi bem marcante, né? As pessoas no final estavam muito sensibilizadas, então se abrem e eles realmente se doam nesse momento, sabe? Então é aquela coisa de, além de ser um profissional competente, bem preparado para aquilo, a paixão faz a diferença. Eu vi os olhos cheios d'água agora mesmo, É. não lembrar de uma coisa. Isso é se importar. É né? se importar. Gente, agora nós estamos caminhando para o final, e aí eu gostaria do seguinte. Doutor Cazé, o que o senhor gostaria de deixar, uma mensagem para a sociedade de reflexão? Se o senhor falasse o seguinte, eu gostaria que você agora refletisse sobre, o que seria? Eu acho que eu podia dizer que, eu vou dizer, que a gente tem que refletir sobre qual é o nosso lugar, qual é a nossa função. O que Deus, respeitando todas as religiões, até quem não tem religião, né, te mostrou, que te fez sentir vontade de seguir em frente e agir naquilo. E faça, não corra da missão que te foi dada. Né, não corra. É isso que eu gostaria de dizer. Faça. E no geral, que a gente preste atenção nas crianças, preste atenção, coloque na realidade ali, tira só do papel aquele artigo 227, da prioridade absoluta para a criança, para o adolescente, para o jovem, e coloca na realidade, porque eu acho que só assim que a gente vai melhorar o nosso país e o mundo todo, investindo na criança. Uau! E é isso. É sobre- Nós vamos ficando por aqui. Queremos muito agradecer a sua presença. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Mais do que isso, o senhor ganhou uma fã, tá? Porque obrigada pela sua disponibilidade em ajudar o próximo. Muita, muita gratidão, viu? Falo por mim, falo pela Cíntia, porque eu sei que é o sentimento dela, o olhinho, tô Eu falo vendo o assim que a olhinho. gente ficou fã, né? A gente fica fã de pessoas que fazem a Muito, diferença e a fazem com paixão. Eu tive o prazer de viver estar com perto paixão. deles esses dias, eu tenho certeza, iniciar uma grande amizade, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer juntos ainda mais que estamos envolvidos hoje na mesma causa. causa. Para mim é um prazer ter te conhecido melhor e obrigada pela grata surpresa do ser humano que você é. Nossa, obrigada. Gente, eu que agradeço e além do mais, eu que sou fã de vocês e desse podcast, vou procurar e vou ouvir tudo, vou fazer a maratona. Né? Até porque, mesmo a gente falando de um assunto que às vezes é tão pesado, aqui foi tão bom, acho que eu saio daqui um pouco mais leve do Ai, que que eu coisa fui. boa de Ai, ouvir. Que bom, obrigada. Obrigada. E é isso, nós vamos ficando por aqui com mais um Reflita Cash e até o próximo. Até mais. Reflita Cast conta com o patrocínio de Emagreci Imunovida Vacinas. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control.